Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e a nossa autora de hoje é a Renata Gelain. Ela já está aguardando para conversar com a gente, mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela para que vocês possam acompanhar conosco, que é Manual de Orientações aos Serviços da Saúde, aos serviços de saúde, um guia para hospitais e clínicas médicas, orientações importantes sobre o funcionamento geral, dicas jurídicas, SEBAs, convênios, contratos e contratualização com o SUS. Primeiramente, Renata, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Oi, Cida, tudo bem? Pessoal, um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz com a divulgação desse livro. Esse livro é o resultado de mais de 20 anos de experiência na área da saúde. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Renata Gelain, eu sou advogada na área da saúde. Trabalho com direito da saúde de forma geral e direito médico. Minha expertise é em contratos na área da saúde, tanto em contratos entre clínicas, hospitais e prestadores de serviço privados, como com essas clínicas e hospitais e gestores do Sistema Único de Saúde, porque eu trabalhei anos num órgão estadual que fazia essas contratualizações. A partir dessa minha experiência no setor público, eu fui para o setor privado e depois também me especializei em direito médico e na relação do médico com estes estabelecimentos, clínicas e hospitais. Perfeito. Renata, agora que a gente já conhece um pouco mais de ti e conhece um pouco da tua trajetória também, eu queria saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre essa tua obra. Na verdade, eu estava procurando, fazia muito tempo que eu procurava um canal. Como eu advogo na ponta dos serviços de saúde, eu advogo dentro de hospitais, em clínicas, eu não faço só a parte judicial, contenciosa, eu estava procurando um canal que eu pudesse disseminar um pouco do meu conhecimento, porque eu via que às vezes coisas básicas, que para mim eram básicas, ou para um advogado que trabalha na saúde, ou na parte do direito médico, não entendi o funcionamento. Procurando em rede social, eu achei muito pertinente a fala do editor de vocês. Eu me identifiquei com essa questão do aprendizado, do ensino, e daí contatei vocês e a minha experiência foi a melhor possível, de retorno, de revisão do livro, de alguns questionamentos, de colocação depois para ele ser disponibilizado para venda. Foi excelente, eu não precisei me preocupar. Coisa boa já ter esse retorno por parte do autor, e que bom que tu se sentiu bem acolhida e bem atendida também. Isso é muito legal de ouvir por parte do autor. Coloquei novamente em destaque a capa do livro da Renata, que é Manual de Orientações aos Serviços de Saúde, um guia para hospitais e clínicas médicas. E aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra da Renata Gelain. Manual de Orientações aos Serviços de Saúde, um guia para hospitais e clínicas médicas. Agora, eu gostaria, Renata, que tu contasse, tu já deu uma pincelada ali no início, né? Mas eu gostaria que tu contasse um pouco sobre o teu processo de escrita e que tu também deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Nesses anos de trabalho, às vezes muitas pessoas que eu já trabalhei em Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Município, já fui diretora hospitalar, coordenei regulação de leitos, trabalho nessa parte de contratualização com o SUS, contratos dos prestadores, direito médico. Como eu tenho essa vasta experiência, muitas pessoas que eu já trabalhei acabam ficando amigos, porque a gente que trabalha na área da saúde, a gente às vezes passa mais tempo no trabalho do que com o pessoal da nossa própria casa, mesmo eu não sendo da assistência direta. Conversando com algumas pessoas, eu referi que eu tinha vontade de fazer um livro.
E uma dessas pessoas que eu conheço há mais de 20 anos, que já trabalhou em 24 estados do Brasil, me disse: Renata, por que tu não escreve um livro sobre o funcionamento básico de hospitais e clínicas? Porque o que acontece? Para quem é advogado e vai fazer uma defesa de uma auditoria ou de um processo judicial ou responder um questionamento de paciente, o que a gente mais verifica é que as pessoas não sabem o funcionamento geral daquele hospital ou daquela clínica. Não sabem como é que funciona o setor financeiro, às vezes o pessoal do administrativo não sabe como é que funciona a assistência. Como eu trabalho há muitos anos dentro desses serviços, eu pensei, ele não é um manual jurídico, ele dá orientações sobre algumas leis e algumas resoluções, mas para fins de balizar o conhecimento e a atuação do profissional. Então, se eu sou um profissional, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de radiologia, médico, psicólogo, nutricionista, não importa o tipo de profissional que eu seja, se eu já estou trabalhando num serviço de saúde, público ou privado, claro que cada um vai ter as suas peculiaridades, mas ou se eu tenho muita experiência num outro segmento e vou trabalhar na saúde, esse livro é um manual básico para entender como funciona uma clínica e um hospital. Porque sempre, em qualquer setor que a gente trabalhe, é necessário que tu tenha um conhecimento sistêmico, total do setor que tu tá. Por exemplo, tu tá na tua editora, tu tem uma função específica, mas para te entender que às vezes atrasa alguma questão do livro, tu tem que entender como é que é a elaboração do livro, como é que é a entrevista. É a mesma coisa nós que trabalhamos na saúde. Eu não consigo fazer um trabalho bom, ou eu preciso entender a dificuldade do meu colega para eu entender por que aquilo está acontecendo dessa forma. Essa é a razão de eu ter escrito este livro, para que a gente tenha acesso de forma ampla, obviamente, a o que acontece dentro desses tipos de serviço de saúde. Que bacana. Fica então o convite à leitura então da obra, você, principalmente você que trabalha na área da saúde, fica o convite para da leitura da obra da Renata, que é Manual de Orientações aos Serviços de Saúde, um guia para hospitais e clínicas médicas. Renata, aproveitando que a gente está com a capa aqui ainda em destaque, eu queria que tu falasse um pouco sobre ela e também como é que foi a tua experiência junto com a editora para a criação da capa e a diagramação do miolo. Como eu trabalho há muitos anos na saúde, às vezes é um pouco difícil das pessoas entenderem de forma geral tantos assuntos que eu abordo, mas porque eu tenho uma experiência em muitos nichos desse segmento da saúde. Quando eu referi para o pessoal como era, a gente fez, na verdade, só 2 provas da capa e o pessoal do meu marketing, daí como eu já tenho uma paleta de cores e tal, já entraram em contato e prontamente o pessoal que fez a capa já detectou assim qual era a minha ideia e a gente já, acho que assim, ó, na segunda ou terceira vez que ele me encaminhou o padrão ali do que ficaria o livro, já foi aprovado, porque era essa a ideia que eu tinha. É que é muito importante que as pessoas é uma pessoa, um setor, um serviço que não me conhece. É muito importante que a gente exponha para vocês, e isso, a pessoa que recebeu isso, ela foi muito assertiva, ela foi muito sensível à minha necessidade para poder fazer essa capa. Ficou exatamente como eu imaginei. Que legal, que bom saber então que as tuas expectativas foram atendidas em relação à capa e que o pessoal do design, o pessoal da diagramação conseguiu então traduzir aquilo que tu imaginavas para o teu livro, pôde trazer à tona e então com a capa e nesse livro então que nós estamos lançando hoje, Manual de Orientações aos Serviços de Saúde, um guia para hospitais e clínicas médicas. E antes da gente seguir para o final da nossa entrevista, aproveito para reforçar a você que nos assiste que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para
ter acesso, então, à obra da Renata Gelain, Manual de Orientações aos Serviços de Saúde, um guia para hospitais e clínicas médicas. Renata, agora para a gente concluir o nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o sonho, que têm o interesse em fazer a publicação de um livro, porém, por algum motivo, ainda não a fizeram. Eu quero dizer que às vezes a gente acha que os nossos sonhos e as dificuldades que a gente está vivendo hoje, elas nos impedem de fazer as coisas. E isso, a gente tem que transpor essa barreira. Hoje em dia, com essa questão da divulgação pela internet, ficou muito mais fácil a gente ter acesso ao conhecimento. E a gente não pode se comparar. Se eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu tenho que estabelecer, eu tenho que me trabalhar, me dedicar, e eu vou conseguir. E procurar as pessoas certas, que foi o que aconteceu comigo quando eu encontrei vocês. Então, eu acredito que a gente tenha que estabelecer os sonhos. Se você tem expertise numa área, se você tem experiência em alguma coisa e quer disseminar esse conhecimento para ajudar outras pessoas, faça isso, porque é enriquecedor, é a melhor sensação do mundo saber que a gente pode estar ajudando outra pessoa. E isso não importa o segmento que a gente esteja. Perfeito, fica a mensagem então da Renata para você que ainda não fez a tua publicação, não deixa o teu conhecimento parado. Muitas vezes tem alguém que está só esperando você publicar a sua pesquisa para poder ter acesso e quem sabe até mesmo dar continuidade àquilo que você iniciou. Então, não deixa as tuas ideias, o teu conhecimento guardado no fundo de uma gaveta ou parado na estante de uma universidade. Não fica com medo, publica. Renata, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço e espero que seja muito exitosa essa divulgação, porque eu tenho certeza que vai ajudar a resolver muitos problemas que acontecem nos setores da saúde. Perfeito. E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigada e aproveito para deixar um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e também até mesmo aqui pelo nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.